Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, isso depende da hora que você estiver vendo esse vídeo, que eu estou gravando aqui num ambiente fantástico, maravilhoso. Você pode estar vendo aí o fundo, árvores. Eu estou aqui na minha quarentena que o povo brasileiro certamente, não todos, mas muitos também estão fazendo. E estou aqui para continuar os nossos vídeos. Eu estou muito satisfeito com as inscrições. Não chegamos a 1 milhão ainda, mas vamos chegar lá. Já estamos com mais de 100. O que é um bom começo, porque esses 100 têm mandado comentários. Eu agradeço aqui, aproveito para agradecer. E nesse vídeo, eu espero não demorar muito, em torno de 5 a 10 minutos, e espero que você fique até lá, porque eu vou passar um recado muito importante para você. É a respeito do português, que é meu ofício, trabalhar com a língua. E eu ouço muito de meus alunos, eu sempre pergunto: você com português como é que é? O que eu ouço? Detesto português, horrível. São poucos que falam assim, adoro. Outros assim, gosto. E aí eu gosto de contar uma historinha que é real, não é invenção minha. Muitas eu invento alegorias para ajudar a explicar a ideia. Esta é a do secretário e do deputado. O secretário sou eu. Eu fui secretário de um deputado. E posso até citar o nome dele, porque eu vou falar muito bem dele. Ele já é falecido, Simval Boaventura, aqui da minha terra, São Gotardo, Rio Paranaíba, de que ele foi prefeito de Rio Paranaíba, Carmo, Paranaíba, é dessa região. Era um homem sem muito estudo, estudou até a escola primária, de 1920 mais ou menos, como meu pai, e tornou-se deputado por mérito dele. Ele trabalhava na zona rural com trator, e isso permitiu que ele se tornasse uma figura muito conhecida e muito procurada. Tornou-se deputado estadual, depois federal. E me tornei secretário dele. Eu fazia correspondência, ele recebia uma correspondência volumosa. Naquela época não tinha internet, nem e-mail, essas facilidades de hoje. Então tudo vinha pelo correio. E então a minha tarefa era abrir aquilo, grampear com a carta aberta e colocar na frente dele, porque eu tinha que facilitar a vida dele, que é cheio de compromisso, eu tinha que fazer muita coisa. Ali ele lia as cartas dos seus eleitores correligionários e dava o despacho. Às vezes ele lia e tinha uma parte branca embaixo, ele rabiscava lá com a letra quase indecifrável, mas eu me especializei e conseguia entender o que ele queria. Aí eu pegava, ia a minha máquina datilográfica, Hamilton ou Olivetti na época, batia lá, datilografava, como se dizia, não se falava digitar como hoje, redigia a carta seguindo a orientação dele. Depois colocava na frente e ele olhava e assinava. Muito bem. Assim fazia eu, minha tarefa de secretário. Ele errava muito o português, às vezes escrevia palavras com a grafia errada, eu não sabia colocar nem vírgula, nem acento, nem nada. Isso era tarefa minha. Aquela garrancheira dele eu colocava bonitinho, de maneira que podia colocar no correio e despachar para o destinatário. Muito bem. Até me lembro um caso um dia. Eu, às vezes, muito jovem ainda, ficava botando defeito no meu deputado, meu patrão. Até lá no índice pensando assim, mas que burrice, não é assim, tinha que ser assim, né? Ele queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Um dia eu me atrevi a fazer uma pequena correção lá no despacho dele. Redigi, coloquei lá na frente dele para ele ler. E ele viu aquilo e me fez assim
um grande X assim na carta e me devolveu. Como eu diz, não é assim que eu quero é assim. Eu tive que humildemente colocar conforme ele tinha determinado. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta a você, que está me ouvindo nesse ambiente maravilhoso aqui na zona rural. Vou fazer 3 perguntas. Eu tenho certeza que você vai acertar 2, mas uma você vai errar. Vá lá, primeira pergunta. Entre o deputado e eu, quem ganhava mais dinheiro? Acertou. O deputado ganhava mais dinheiro. Quem aparecia mais na mídia? Dava entrevista, televisão, rádio, jornal, etc. Tal. Acertou de novo. Você falou deputado. Agora é que você vai errar. Você quer ver? Quem fazia o trabalho mais importante? O deputado ou eu? Vou te dar 10 segundos para responder. Errou. Você falou que fui eu que fazia o trabalho mais importante. Eu estou falando assim para você que está distante, porque meus alunos todos, 90%, talvez mais, caem na cilada. Eles falam assim, você fazia o trabalho mais importante. Você corrigia, a palavra estava errada, você colocava certinho, era S, ou Z, ou X, etc. Você colocava os acentos, as vírgulas, via se a concordância estava certa, porque o deputado não tinha condições de fazer isso, como eu falei, ele não estudou muito. Muito bem, errou. E eu te pergunto, quem é que pensava e que mandava para fazer, é assim que eu quero? Deputado. Quem é que decidia, inclusive eu contei até o incidente lá, que eu fui corrigir e ele falou, não, eu quero é assim, ele é que mandava. Ele é que assumia a responsabilidade, assinava lá embaixo. Ele é que pensava. Muito bem. Tenho certeza que você terá concordado comigo, apesar de nossos deputados não estarem lá com essa bola toda, né? Com tanta confusão, com tanta... nós temos muitas críticas a fazer aos nossos deputados, mas são eles que decidem. E veja bem, como é grave. Eu falei no início a respeito do português. As pessoas falam, não gosto, detesto. E por que razão? Por uma razão muito compreensível. Nós, nas nossas escolas, tradicionalmente, eu fiz isso por muitos anos, queremos formar deputados ou secretários? A resposta é óbvia. Estamos insistindo em formar secretários, ensinar a pessoa a vírgula é aqui, a regência é acolá, a função do quê, as regras ortográficas, etc. e tal, e de uma maneira que não funciona, de uma maneira que leva as pessoas a pensar assim, para que eu estou fazendo isso? Isso não melhora a minha capacidade de pensar, de entender as coisas, de inclusive passar o meu pensamento às outras pessoas? Por isso é que eu tenho essa certa resistência ao português. Eu espero que você medite a respeito da minha pequena história. Agradeço muito ao meu deputado Simval Boaventura, que é parecido. Aprendi muito com ele, embora ele não tivesse essas competências em linguagem. Mas ele tinha essas competências que nós julgamos que são as principais. Mas ele tinha competência de pensar, ele tinha competência de encontrar um caminho melhor para resolver um determinado problema. E aí ele me contratava. Não vou dizer que o trabalho de secretário não é importante, é importante também. Eu embalava aquela mensagem que ele queria transmitir, eu colocava ela numa
uma forma que não desse ruído para o leitor, é importante também, mas não é a parte mais importante. Espero que você medite sobre isso e que nunca fale que estudar português não é importante, só que nós temos que fazê-lo de uma maneira diferente. Essa maneira que a que nos habituamos não tem funcionado. Por isso é que tem levado tanta gente a cometer esse absurdo de falar isso. Detesto português. No fundo você está dizendo o seguinte: eu quero continuar assim pensando com a cabeça dos outros. Eu não vou nunca ter essa habilidade, essa competência de pensar com a minha própria cabeça. E quem permite isso é a sua competência linguística. Então faça o favor de mudar a sua ideia. Vou contar a importância disso no próximo vídeo. Muito obrigado e clique lá, gostei e passe adiante, porque isso é muito importante, passar adiante, porque nós temos que estudar mais a nossa língua. Valorizando mais, estamos valorizando a nossa capacidade de pensar. Muito obrigado.